Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quarta-feira. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, estes minutinhos que todos nós partilhamos de uma reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, com o coração aberto a Jesus, com os pensamentos elevados até a Deus nosso Pai. Então, justamente por isso, nós desejamos a todos os irmãos que estão aqui partilhando deste momento conosco um bom dia, e também para aqueles irmãos que nos acompanham ao longo do dia, uma boa tarde ou também uma boa noite. Que todos possamos ter um excelente dia, um dia de paz, que possamos iniciar o nosso dia com Jesus em nosso coração e também encerrar o nosso dia com o Cristo em nossa alma. Olha, meus irmãos, então sejam todos muito bem-vindos, e hoje aqui, para a gente iniciar a nossa reflexão, eu irei rememorar com todos nós um momento que é narrado para a gente lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 37. É um momento muito bonito e de um sublime ensinamento do Cristo para todos nós e justamente para a nossa reflexão de hoje também. Meus irmãos, é nos contado lá no Evangelho de Lucas, como eu disse, capítulo 7, versículo 37, sobre uma mulher que vai até Jesus, senta-se aos pés do Cristo e nas mãos dela ela carrega um frasco de um óleo muito caro na época, muito importante, e também um frasco de perfume. E essa mulher sentada-se ali ao chão, com aquela raridade em suas mãos, ela começa a lavar os pés do Cristo com aquele óleo, com aquele perfume. E nesse momento as lágrimas dela começam a escorrer pelos olhos. Tamanho é o amor que ela sente por Jesus. E com as lágrimas nos olhos escorrendo, ela pega o teu cabelo e começa a secar os pés de Jesus com o próprio cabelo. É um momento de extrema humildade, um momento de extrema simplicidade, de uma mulher que na época era taxada como pecadora. Naquela época, há 2000 anos atrás, nós tínhamos esses preconceitos ainda. Muitos eram julgados pelos comportamentos, pelas escolhas que faziam na vida. E essa mulher sofria muito com os preconceitos, com os julgamentos da época. Ninguém queria conversar com ela, ninguém a queria por perto. Mas Jesus estende os braços a todos, sem distinção, e acolheu aquela jovem. E nesse momento ela sente profundo amor e está ali, num ato de humildade, lavando os pés de Jesus e secando com o teu próprio cabelo. Nesse momento, alguns fariseus que estavam ali na casa começam a olhar meio torto para essa situação e começam a julgar até mesmo esse ato dela. Um ato de extrema bondade é distorcido por eles na intenção. E começam a julgar pensando como que Jesus poderia permitir que uma pecadora dessa se aproximasse dele. Como que Jesus poderia permitir que uma pecadora como essa lavasse os pés dele? Ou seja, esses fariseus, esses homens, estavam julgando esta mulher com preconceitos, distorcendo aquela intenção ingênua e bondosa que ela tinha de puro amor. Eles estavam ali a criticando. Nesse momento, Jesus, ele capta profundamente o pensamento e as palavras desses homens e responde em voz alta: esta mulher, ela muito amou, e por isso seus pecados lhe serão perdoados. E neste momento, Jesus, fitando a mulher com uma extrema ternura no olhar, diz: vai-te em paz, porque a tua fé te salvou.
Meus irmãos, olha o que Jesus diz para essa mulher. Ela muito amou e por isso os seus pecados lhe serão perdoados. Pelo amor que ela viveu, pelo amor que ela sentiu, os pecados dela foram perdoados. Jesus tem muito a nos ensinar nessas palavras, meus irmãos. E, sobretudo, para a gente refletir hoje que todos nós estamos também nessa posição de almas que muito já erraram. Esta mulher, na época, ela era taxada como alguém que muito errou, que muito falhou, e lá naquela época, 2000 anos atrás, tinha ainda um olhar muito extremista de que quem errasse uma vez não tinha mais solução. Que se você pecasse, que você falhasse, que seja uma vez, você estaria condenado eternamente. Deus não te perdoaria. Então, naquela época, 2000 anos atrás, tinha ainda essa visão. Quem errasse estava condenada ao erro eternamente. Condenada ao sofrimento eternamente. Hoje, com o esclarecimento da doutrina espírita, com o esclarecimento melhor dos ensinos, sobretudo de Jesus, nós temos um olhar brando que todos somos almas que já muito erramos e ainda falhamos. Mas Deus, nosso Pai, não nos pune, não nos condena eternamente ao erro, mas em verdade nos concede uma nova chance para recomeçar. Se hoje erramos, amanhã temos a oportunidade de fazer diferente. Se hoje falhamos, amanhã temos a oportunidade de aprender com essa falha e se esforçar para não tropeçar mais nessa pedrinha. Então, os erros de hoje contêm, assim, uma bagagem gigantesca para nos ajudar no nosso melhoramento. Então, a gente sempre tem uma chance para se melhorar. Não estamos condenados eternamente. E por esse ensinamento do Cristo aqui, quando ele diz que pelo amor que essa mulher viveu, mesmo que ela tenha falhado, mesmo que ela tenha errado, pelo amor que ela viveu, os pecados dela foram perdoados. E eu digo que isso é uma grande reflexão para nós, porque todos somos almas que ainda erramos e que devido a tantas existências corpóreas nossas, também já muito falhamos. Nós temos aí uma bagagem de dívidas, talvez incontáveis, perante Deus. Imaginemos, vamos supor, as existências passadas nossas. Se talvez nessa atual a gente carregue ainda certas dificuldades de seguir o caminho do bem, de nos libertar de certos vícios, imaginemos como então eram as existências nossas anteriores. Talvez estivéssemos ainda mais mergulhados nas sombras. Quanta maldade a gente já não deve ter feito. Quanto mal a gente já não deve ter compartilhado. Quanto egoísmo, quanto orgulho a gente não viveu em nossas existências anteriores. E, meus irmãos, nós sabemos que a doutrina espírita nos esclarece que toda falta que a gente comete, todo desvio do caminho do bem, tem uma reação, justamente pela lei de ação e reação. Então, o que a gente planta, iremos colher. Então, se lá numa existência anterior a gente cultivou maldade, cultivou o caminho do mal, cultivou as sombras, provavelmente a gente vai colher isso em algum momento, através das provas, das expiações. Só que por esse ensino de Jesus com essa mulher, nós temos aí uma grande forma de resgate e que talvez seja uma das maiores chances de resgate que nós temos perante Deus, que é o amor. Todos nós pagamos as nossas dívidas para com Deus, os nossos erros, todos nós consertamos os nossos tropeços, todos nós ressarcimos o mal que a gente já fez, não apenas através das provas e das expiações, mas sobretudo vivendo o amor. Exatamente, meus irmãos. Viver o amor
é uma das grandes chances que todos nós temos para a gente quitar as dívidas que temos do passado. Às vezes a gente acha que é só no sofrimento, que é só nas provas árduas, que é só nas enfermidades. Nossa, a gente pensa que é só nos testes difíceis que estamos aí quitando as dívidas do passado, do mal que a gente já cultivou. Só que, meus irmãos, uma das grandes formas que Deus usa para nos ensinar, para que a gente possa resgatar algo e reaprender, é através do caminho do amor. Olha, basta a gente pensar algo, e eu acho que isso, todos nós conseguimos ter um contato muito próximo devido a grandes obras espíritas dentro da doutrina já publicadas pra gente, com histórias reais que nos ensinam sobre isso. Quantos livros a gente encontra com histórias de casos reais de pais e mães que abrem o seio familiar para trazer um filho que vem na posição de filho, mas é um espírito que esse pai e essa mãe muito fez mal em uma existência anterior. E para resgatar, para ressarcir, para quitar essa dívida com esse espírito, recebem ele como filho para amar. Para amar. Para aprender a amar. Então, olha um exemplo pra gente de como que as nossas faltas no passado, o mal que a gente cultivou no passado, muitas vezes estamos resgatando no presente com oportunidades de amar. Meus irmãos, na jornada da vida, a gente reencontra a todo momento almas que a gente já conviveu em outras existências. E muitas vezes almas que a gente fez mal para elas. E hoje nos reencontramos em uma posição que nós temos a oportunidade de ajudá-las, de ampará-las e de amá-las. De uma forma de resgatar. Ou seja, a gente não resgata só por provas árduas, por provas difíceis e expiações, mas com chances de amar aqueles a quem a gente fez mal. Olha, quem sabe em outras existências a gente desvirtuou o caminho de muitos irmãos. A gente conduziu para o mal, para o vício, muitos irmãos. E hoje estamos aqui falando do bem, tentando reconduzir essas almas ao caminho do bem, através do amor. Em outras existências, a gente conduziu ao caminho do mal. Mas hoje estamos resgatando, através do amor, com as palavras do bem, com as palavras dos ensinos de Jesus, tentando reconduzir ao caminho melhor. Será que já pensamos sobre isso? Então Deus, a todo momento, vai fazendo esses reencontros pra gente na existência, unindo esses laços novamente com chances de amar. Essa é uma grande forma, porque quando Jesus disse, olha, ela muito amou para aquela mulher, e por isso os pecados dela foram perdoados, é um ensinamento para o nosso coração que o amor cobre a multidão de pecados. O amor que salva o nosso espírito. Se a gente viver o amor, meus irmãos, estaremos também resgatando aí e quitando muitos erros do passado. Olha, eu sempre me lembro de uma história que é do querido Divaldo Franco, um exemplo de espírita, de alma no caminho do bem para todos nós. E Divaldo, ele, na jornada da vida dele, ele teve um obsessor muito presente com ele a todo momento. Um obsessor ainda muito imerso nas sombras, com muita força ainda no caminho do mal. E esse obsessor sempre perseguia Divaldo. Aonde quer que Divaldo tivesse, esse obsessor estava perseguindo ele, meus irmãos. E esse espírito, ainda nas trevas, alegava que Divaldo, em outra existência, tinha feito muito mal para ele e que ele estava ali, cobrando esse mal, querendo vingança, querendo que Divaldo sofresse também. E aí Divaldo vai nos contar, através de sua história,
que esse obsessor ficou por longos anos dessa forma, perseguindo ele, dizendo o mal que ele já tinha feito e que queria vingança. Até que certo dia, Deus concede a oportunidade de quitarem essa dívida através do amor. E como Deus faz isso? Certa noite, alguém bate na porta do orfanato que Divaldo tinha fundado para acolher crianças desamparadas. Alguém bate na porta à noite e deixa ali um cestinho com uma criancinha ainda pequenina. Divaldo acolhe aquela criança, cuida dela, leva ela para dentro do orfanato. Nesse momento, o obsessor dele aparece. E intrigado com aquela situação, o obsessor diz: você sabe quem é essa criança? Você sabe que espírito é esse que está habitando o corpo dessa criança? E Divaldo olha para o obsessor e ele responde: esse é o espírito da minha mãe que reencarnou. Aquela criança que Divaldo estava acolhendo no orfanato, como tinha acabado de nascer, era a reencarnação da mãe do obsessor do Divaldo. E quando o querido Divaldo fica sabendo dessa informação, ele diz para o obsessor: pois bem, eu vou amá-la, eu vou cuidar dela, vou fazer tudo o que eu posso por ela. Todo o carinho e todo o amor que eu puder dar para essa criança, para essa alma, eu irei dar. Eu vou cuidar muito dela. E aí Divaldo demonstra um amor por aquela criança. E o obsessor, ele fica um pouco confuso. Talvez, será que ele esperava que Divaldo fosse pensar: olha, eu não vou amar ela já que ela é sua mãe, você me persegue? Mas não, Divaldo jamais evoluído, coração compreendido em Jesus, compreende que o amor, ele salva a nossa jornada. O amor é o sentimento mais puro que a gente consegue vivê-lo e pagar muitas dívidas, quitar muita coisa dos erros do passado e construir uma nova história pra gente. Então Divaldo diz que vai amar aquela criança e nesse momento o obsessor, ele se sente tocado no coração. Ele sente naquele momento o amor e o poder do amor para transformar um coração. Como o amor pode conduzir alguém que está nas sombras para começar a enxergar a luz. Depois desse dia ele se afasta de Divaldo, pois ele compreendeu que Divaldo iria amar a mãe dele. Foi uma forma, meus irmãos, que Deus, olha que lindo, que Deus conduziu para que aquele resgate fosse feito. A gente não sabe, e isso não é esclarecido para nós na história do próprio Divaldo, o que Divaldo fez para com aquele obsessor, para com aquela família em outra existência. Fato é que o obsessor afirma que Divaldo havia feito mal. Mas a grande chance foi na vida atual. Divaldo teve a chance de resgatar esse mal, de reaprender, de fazer diferente através do amor, vivendo o amor. E dessa forma ele consegue criar laços mais harmoniosos, desfazer um pouco esse desejo de vingança do obsessor e conduzi-lo para o caminho da luz. Deus faz assim com a gente, constantemente. Não é só com Divaldo e com essa história linda, não. Com todos nós também é assim, meus irmãos. Deus frequentemente coloca no nosso caminho almas que a gente já fez muito mal em outras existências. E hoje temos a oportunidade de ajudá-las, de ampará-las, de ser exemplo no bem, de estender a mão a elas, de amá-las, para que nessa existência a gente faça diferente. Se em outra a gente fez mal, que nessa a gente possa amar, possa fazer o bem, possa oferecer o amparo. Então, meus irmãos, Jesus, ele é sábio nas palavras em dizer que, olha, a gente pode falhar, a gente pode errar, a gente pode tropeçar, mas todos teremos a chance de amar
para poder viver o amor e dessa forma, meus irmãos, quitar os nossos erros do passado. Lembremos que a gente não quita as falhas do passado só através das provas árduas, mas, sobretudo, sim, é através do amor. O amor, ele cobre a multidão de pecados. O amor, ele salva o nosso espírito, retirando a gente das sombras e nos conduzindo para a luz e fazendo com que a gente trilhe um novo caminho na nossa existência. Bom, meus irmãos, vamos aproveitar as chances que Deus nos concede de amar aqueles que a gente já fez mal. Aproveitemos as oportunidades para a gente sempre ser um reflexo do amor de Jesus para o nosso próximo. Meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje, convidando aqui para o nosso encerramento, ela foi inspirada no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, e também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Um bom dia, meus irmãos, para todos nós. Vamos viver esse grande amor de Jesus.